Olá, estamos começando hoje mais um CovaCast e hoje o nosso tema é Inteligência Artificial e Direitos Autorais, novas perspectivas nas instituições de ensino. Bom, hoje o tema é sobre inteligência artificial e educação, tendo em vista que estamos comemorando agora, no dia 19 de fevereiro, os 27 anos da Lei 9610, né, e 19 de fevereiro de 98, que regulamenta os direitos autorais, né, e que todas as suas consequências, né. E hoje, para falarmos sobre isso, estamos aqui com o nosso sócio, nosso amigo, nosso decano, doutor Gilberto da Graça Couto Filho, está falando diretamente lá do Rio de Janeiro, e que tem uma grande experiência sobre direitos autorais, e está aqui para falar a respeito disso. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Meu nome, bom dia, Gilberto Graçacuto, sócio da COVAC aqui no Rio de Janeiro. E realmente a gente hoje vai procurar abordar sucintamente, porque é um assunto que demanda um seminário, talvez, né? Alguma coisa relacionada aí com a lei de propriedade intelectual, que tem agora 9.610 comemorando os 27 anos, né, Daniel? Mas a gente tem que entender também, quer dizer, que existem outros arcabouços legais que também envolvem essas normas, tal como a Lei 9.279 de 96, que trata mais de propriedade industrial, como marcas e patentes também, e a Lei 9.609 de 98, que também dispõe sobre a propriedade intelectual, mas de programas de computador. E agora nós estamos vendo, não é isso, a entrada da inteligência artificial neste cenário, e sob essa perspectiva, a gente vai tentar trazer um pouco das consequências, das implicações que as instituições de ensino superior precisam adotar para a proteção de seus conteúdos e das suas produções dentro do âmbito acadêmico. Daniel, faça essas colocações, por favor, porque é uma coisa de muita relevância e como nós estamos aqui nessa troca, seria bom você falar um pouco sobre isso. Exato. Bom, a gente já está nesse caminho há muitos anos e acompanhando as instituições, tanto faculdades quanto centros universitários e universidades, a gente sabe da importância dos direitos autorais na produção acadêmica, né? Então, meu amigo Gilberto, eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso, né? Durante esse tempo todo que a gente tem essa atuação no ensino superior, eu queria saber de você como que funciona, né, essa proteção dos direitos autorais em relação à produção acadêmica das instituições. Como é que funciona isso? Pois é, Daniel, você sabe que muito bem que pesquisas, trabalho de conclusão de cursos geram, né, por alunos ou por professores, geram a necessidade de uma proteção e também sem violar direitos de autores, que as universidades, né, principalmente, como fonte até de transferência de tecnologia, utilizem esses dados para fins eminentemente acadêmicos, sempre fazendo a ressalva como é que se diz, a menção aos autores das obras para que não violem direito de terceiros, né? Nós sabemos muito bem que a propriedade intelectual ela garante que seus criadores sejam recompensados por suas obras e seus direitos sejam protegidos. E essa proteção é importante para o desenvolvimento econômico, pois estimula investimento em pesquisa e desenvolvimento e a criação de novas tecnologias e produtos. Então, dentro desse contexto, as instituições precisam adotar providências e também, como é que se diz, disseminar esses conteúdos de modo a não violar direitos personalíssimos envolvendo os autores dessas obras. É isso? Exatamente. Eu me recordo que há menos de 10 anos, né, algumas universidades, e a inteligência artificial é uma coisa tão recente, né, que algumas universidades adotavam dinâmicas próprias para registros autorais, registro de marcas, registro de patentes, né?
Então, havia um cuidado todo de determinados departamentos, porque a partir desse conteúdo, né, esses conteúdos da patente que era gerada, aquilo lá era possível você fazer uma transferência de tecnologia para uma empresa que se interessava para adquirir aquele produto que foi gerado em função de pesquisas que a universidade fazia. E eu vejo que hoje, com a inteligência artificial, isso ganha uma nova dinâmica, porque passou-se a ter um outro olhar com mais cuidado, mais zelo daquilo que é produzido dentro da universidade. É. Mas é justamente isso, Gilberto, que a mudança da dinâmica na proteção dos direitos autorais, justamente em função das tecnologias emergentes, principalmente em função da inteligência artificial, né? É Porque isso mesmo. a partir daí, né, surgiram uma série de questões jurídicas e principalmente éticas, né? E aí a gente pode citar, né, por exemplo, o uso indiscriminado nas instituições da inteligência artificial na criação de novos conteúdos, utilizando aqueles conteúdos que já foram criados e que são protegidos. A gente tem uma série de exemplos, né, a respeito disso, mas eu queria perguntar para você, a gente tem ouvido, tem visto, né, muitas questões importantes, como, por exemplo, o New York Times, ele processou a OpenAI e a Microsoft em função da utilização de conteúdos protegidos, né? A Sony Music, a Universal Music e a Warner também processaram duas inteligências artificiais pela utilização de gravações suas na geração de novos conteúdos, né? Eles treinavam sistemas para a geração de música, né? E aí teve também aquela polêmica da clonagem de vozes de atrizes e de cantoras, que foi algo recente, do ano passado, e que causou uma série de transtornos para essas atrizes e cantoras. Eu queria saber, nesse cenário, meu amigo Gilberto, como que está a questão legal, perspectivas legais para a proteção dos direitos autorais no nosso país. Pois é, Daniel, isso é muito importante, porque nós vemos, estamos acompanhando, né, reuniões, congresso e tal, porque está em tramitação o projeto de lei 2338 de 2024, que especificamente dispõe sobre o uso da inteligência artificial no país. A Câmara dos Deputados está discutindo isso, nós temos acompanhado, estamos acompanhando, né, porque esse é um assunto extremamente relevante e que vai estabelecer critérios para a utilização de imagem e voz por sistemas de inteligência artificial, respeitando sempre os direitos de personalidade, na forma da Constituição Federal, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, nós estamos aí, está sendo debatido pela sociedade civil, no âmbito da Câmara, e vamos ver o que daí vai derivar em termos de lei realmente, sabendo, né, Daniel, que nós estamos ainda adentrando num mundo novo, né? A inteligência artificial abre várias perspectivas. Então, às vezes, não vai ser fácil normatizar tudo e estabelecer tudo no papel. O papel tudo aceita, mas a realidade ela é um pouco diferente. Então, nós temos que estar cientes disso e vendo como também a sociedade pode contribuir nesse debate no sentido de efetivamente proteger as obras. Eu não sei se você tem alguma consideração a fazer com relação a isso, mas nós temos vivenciado, não só no Rio de Janeiro, como em Brasília, em várias praças, sistemas desenvolvidos através de robôs, por exemplo, que ficam varrendo sites de instituições, de órgãos representativos do setor, para buscar imagens e vozes que estariam protegidas sobre a égide da propriedade intelectual e nós não temos conhecimento disso. Então, é muito importante que, antes de verificar, de veicular qualquer imagem, principalmente, o órgão, a entidade publicadora, seja uma instituição de ensino, seja um sindicato, seja alguma coisa, verifique se aquela imagem está protegida ou não, porque não é incomum e tem sido uma prática o recebimento de notificações
de empresas que representam agências internacionais que detêm a exclusividade sobre aquelas imagens. E, normalmente, eles notificam com uma preparação para uma ação judicial, mas, ao mesmo tempo, estão oferecendo acordos para evitar litígios, o que é produtivo desde o momento que se paga um valor menor e não se entra numa esfera judicial propriamente dita. E existem mecanismos no próprio Google para se verificar quais imagens estão protegidas e quais estão naquele chamado domínio público. Né? Então, é importantíssimo que isso aconteça. É interessante isso, né, Gilberto, porque a gente fala tanto de violação de direitos autorais, como a gente estava falando, questões éticas, e isso aí que tem surgido de utilização da inteligência artificial para proteger os direitos autorais é algo que também é novo, né? E que as instituições, a gente também tem vários casos, não somente em Brasília, mas temos casos em São Paulo e outras partes do Brasil, em entidades representativas, sindicatos e associações que nós representamos, e instituições de ensino também, em que muitas vezes a entidade simplesmente replica um conteúdo decorrente de uma informação de um jornal, conteúdo jornalístico, e a violação de direitos autorais já vem do próprio jornal, porque não obedece, não sabe que aquela imagem estava protegida. Né? E muitas vezes algumas instituições deixam de dar os créditos devidos, porque muitas vezes não se trata nem necessariamente de fazer uma divulgação equivocada, mas de dar o crédito devido. Né? Então, a gente fazer esse tipo de busca e ter esse cuidado, esse zelo na hora de fazer a divulgação, é o que a gente sempre orienta as instituições, tendo em vista que nós estamos enfrentando, tendo muitas ações e recorrentes ações em função disso. Né? Em relação, Gilberto, o que você tem visto em relação às instituições de ensino superior, o que elas têm feito em relação à proteção dos direitos autorais em função da inteligência artificial? Eu estou te perguntando isso porque pelo que a gente tem observado, ainda é tudo muito incipiente, assim, tá? Cada um por si, né? Então, algumas instituições adotam, tem instituições tradicionais, né? Algumas que nós representamos, universidades bem antigas, que têm uma verdadeira ojeriza pela inteligência artificial e têm utilizado a inteligência artificial contra a produção de conteúdos gerados a partir daí. O que é que você tem visto, Gilberto? Daniel, como a gente está colocando, né, a gente está adentrando num novo mundo em que e como ainda está, isso aí ainda é um universo de leis e efetivamente de criação de proteções legais, o que a gente deve se valer, e as instituições todas devem se valer, num primeiro momento, é basicamente adotar princípios éticos e boa-fé na utilização desses mecanismos, porque a normatização ainda está por vir. Isso no mundo inteiro tem regulações diferentes. Aqui no Brasil ainda está começando. Então, o princípio de tudo é o princípio ético e da boa-fé. Logicamente que isso está dentro das pessoas, não necessariamente elas vão agir dessa forma, mas como instituição de ensino, a gente tem o dever, né? Elas têm o dever de primar pela ética e pela boa-fé. E muitas vezes, Daniel, é o tal negócio. Quando uma instituição publica foto de alguma autoridade mundial, de um presidente, de um líder, tal, em seu site, como às vezes até inspirador de algum programa interno de desenvolvimento, tal, olha, às vezes não sabe que aquela imagem está protegida. Então, ela já parte de um princípio de que ela não sabe, ela não está de má fé. Mas a gente precisa entender que deve ser desenvolvido dentro de cada instituição uma sistemática de checagem e verificação daquela imagem, daquele conteúdo, justamente para evitar esse tipo de penalidade, né, que possa vir a ser imposta. É o tal negócio, nós
temos atuado dentro desse setor já há algum tempo, tal, e agora estamos acompanhando essa nova legislação desse projeto de lei, interagindo com o Congresso, com as entidades de classe, seja através de entidade de classe, seja através de audiências públicas. A COVAX já há muito tempo atua nesse setor, e o que nós podemos fazer é sempre tentar mantê-los informados e tentar disponibilizar conteúdos e matérias e exemplos para que não se incida qualquer violação nesse sentido. Eu não sei se você teria mais alguma coisa a acrescentar, mas a coisa é incipiente e é um universo que se aplica, né? Mas o princípio da boa-fé, acho que impera sobre todas as questões, porque realmente é um universo novo, ainda não muito regulado, vamos dizer assim. Exato. E curioso, porque aquela história de que a gente sempre vai e volta à discussão, no final das contas, é uma discussão sobre ética, né? Porque, no final das contas, a gente imagina uma pequena faculdade localizada no interior do Nordeste e esteja fazendo seu trabalho, está fazendo aquela apresentação dos trabalhos de conclusão de curso, né? E muitas vezes o trabalho é todo feito por inteligência artificial e a faculdade não tem ferramentas para verificar, né, se aquele conteúdo de fato foi produzido pelo aluno. Ainda é uma questão muito nova. Eu sei que, a priori, seria mesmo uma tentativa de convencer os alunos, convencer pela utilização ética, né, responsável da tecnologia, né? Mas eu creio que em pouco tempo isso aí, de uma forma ou outra, vai ser regulamentado, não pela legislação, mas pelas próprias instituições, por intermédio de mecanismos próprios para aferir se aquele conteúdo foi produzido de fato ou não, se aquilo lá vai trazer alguma experiência produtiva para o aluno, que é uma questão muito mais pedagógica do que efetivamente jurídica. Mas, Gilberto, Só fazendo um adendo, Daniel, a essa coisa. E nós estamos vendo também que outras situações envolvendo tecnologia estão em voga. Agora, nós vimos recentemente a lei que proíbe a questão de celular. Mas não é só celular, é tablet, é smartwatch, né? Então, a gente está vendo como é que está esperando uma regulamentação federal, mas já tem estados se adiantando e já promovendo a própria regulamentação ante a complexidade do tema, né? Que tudo, no final, envolve tecnologia. Exato. Nesse caso do celular, tem algumas peculiaridades, né? Muitas vezes o celular ele atrapalha, né, a parte Pois é. dos alunos. Então, acho que eu vejo muito mais essa questão da utilização do celular como uma questão pedagógica para as próprias instituições, porque, de fato, as instituições deveriam ter a mínima razoabilidade de não utilizar o celular se ele não fosse aplicado por um conteúdo prático no dia a dia das crianças. Mas não é o que acontece. Muitas vezes a escola deixa o aluno com o celular e passa a aula toda com o celular. Acho que chegamos a uma falta de bom senso tão grande que tivemos que criar leis para proibir esse tipo de coisa. É verdade, é verdade. O assunto é vasto, né, Daniel? É vasto. Tem muita coisa. Então, mas, meu amigo Gilberto, gostaria bastante de lhe agradecer. Eu sei que você tem uma vasta experiência a respeito disso, né, e de outras coisas. E sua participação só acrescenta aqui no nosso COVACast. Estamos juntos. Conto com você na próxima, viu? Pessoal, agradeço a atenção e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, uma boa semana a todos.